Dá ok. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um podcast Agora Jung, e hoje a gente vai trazer um tema muito relevante para as mulheres. Nós vamos falar sobre o trabalho e a vida diária das mulheres, né, e o feminino, essa contextualização. É interessante a gente trazer que Jung, né, o homem que viveu há mais de 100 anos atrás, né, de outro tempo, de uma outra época, ele era muito parceiro das mulheres, né, inclusive a esposa dele, também era muito parceira na produção de conhecimento, né, ela escreveu livros também, era uma pessoa que era teórica no assunto, mas apesar disso, claro que naquela época o trabalho ele era diferente, né, para homens e mulheres, principalmente o trabalho doméstico, né, esse cuidado de filhos, cuidado de casa, ele nunca foi muito igual. Isso naquela época, 100 anos atrás, com certeza só ficava a cargo das mulheres. Agora, no dia de hoje, nós estamos em movimentos, né, os movimentos feministas que aconteceram desde principalmente a partir da década de 60, 50, 70, né, as mulheres começaram a contestar o seu papel na sociedade, inclusive com a introdução das mulheres no mercado de trabalho, muita coisa vem mudando. E para isso, para a gente fazer essa contextualização, uma conversa, né, e agora, Jung, o que a gente traz para a nossa realidade do dia a dia, do dia de hoje? Eu vou apresentar para vocês a Bárbara Peçanha, né, uma das professoras do IGEP, uma super profissional e Oi, também uma Michela. pessoa que estuda o assunto. Vamos lá, Bárbara, fala um pouquinho para a gente sobre o assunto. Tudo bom? Então, Tudo. gente, é um tema assim que a gente ainda está aprendendo a conviver com essa dinâmica. A gente ainda não sabe muito dividir, né? O feminino hoje, né, ainda é muito invocado nessa coisa do cuidar do outro. Mas todo mundo tem o feminino, homens e mulheres, né? O que eu quero falar é assim, que dentro da clínica, quando a gente vai dando conta das dinâmicas das mulheres hoje, a gente vai olhando para a nossa própria dinâmica, né? E como aconteceu com a gente, vai criando um sentido, né? Do que está acontecendo socialmente, né? Dessa estrutura social. Porque a mulher é invocada para ir trabalhar, para ir conquistar, para ir fazer, com toda essa energia de logos do masculino, mas ao mesmo tempo ela é esgotada dentro do eros, do feminino, do cuidar, do alimentar, do nutrir dentro de casa. Então, assim, é, a gente tem que pensar na questão da como processar isso internamente para a gente conseguir produzir isso externamente, né? Eu acho que a questão da maternidade, ela muda a vida de todo mundo que passa por esse processo. Eu não sei para você, mas assim, para mim foi arrebatador, né? Eu tenho um Com casal. certeza. Muda completamente a vida, né, Bárbara? Total, porque a gente, É, assim, a nossa geração já foi uma geração que tinha essa coisa da condição da mulher cuidar, né? A gente foi incentivada, né? A coisa do brincar de casinha, brincar de boneca, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, que é uma coisa muito antagônica, a gente foi incentivada a ganhar o próprio dinheiro e conquistar esse mundo corporativo e ir para frente, né? Não dependa de homem. Quem nunca ouviu isso, né? sim. Então, assim, eu acho que essa dicotomia interna, principalmente da geração dos 30, 40, 50 anos hoje, né, das mulheres que estão na nossa situação, é muito contestadora internamente. O que que eu vou escolher? Como se a gente tivesse que escolher alguma coisa. Eu acho que é isso. É como se a gente tivesse que escolher ou lá ou cá, e não, como se não desse para a gente se dividir nesse lugar. Porque é desgastante, porque a gente se coloca também, tem o externo para gente, mas a gente se coloca também de eu tenho que dar conta de tudo. Isso daí acaba com o emocional de qualquer um, né? Eu vou falar um fato interessante que aconteceu comigo e que me deu uma elucidada dentro do processo terapêutico e deu estar fazendo a mudança de trabalho. Isso foi pré-pandemia, né? Eu já estava em Jung e sempre gostei de estudar astrologia, estudo astrologia tem 12 anos, mais ou menos já. E eu fui para um workshop de casas derivadas. Era assim, só que eu tinha que deixar de ficar com os meus filhos numa festa infantil e ir para esse workshop e chegar lá mais tarde.
eu estava super culpada. Isso daí estava assim me arrebentando. Mas assim, eu queria muito aprender. Eu ainda não sabia direito para onde eu estava indo, o que que eu estava querendo, né? Qual era o meu propósito? Qual é o seu propósito, né? Aquela pergunta. Mas já estava em terapia, já estava estudando Jung, estudava astrologia, mas assim, essa inquietação interna de o que que eu faço com isso? E aí, nesse workshop, era do Carlos Holanda, ele vira e fala assim: ah, não, então, a casa derivada de saúde, né, no nosso mapa dos filhos é a casa 10, que é a casa da vocação, é a casa de Capricórnio, de como eu me coloco no mundo para os outros e como eu vou produzir para o mundo, né? Ela tem muito mais funções, mas assim ali me deu um clique que, tipo assim, se eu me coloco no mundo com propósito, do jeito que eu tenho que me colocar, a saúde dos meus filhos vai estar boa. E isso daí está no nosso mapa. A gente não precisa olhar o mapa dos nossos filhos para isso. Então, assim, a gente consegue se dividir, porque está tudo ali. Nossos filhos estão ali, nosso trabalho está ali, nossa vocação está ali, né? Agora, existe um conflito dessa divisão, existe um conflito de se colocar no mundo, né? Mas isso também dá independência, não só para a gente como mulher, pessoa, né, ser humano, mas para os nossos filhos, independente de serem meninas ou meninos, buscarem isso dentro de si também, esse propósito, ver que a gente está feliz, que a gente está produzindo e que a gente também consegue dar atenção. Entendeu? Que a gente consegue ter tempo para eles. Então, assim, eu acho que a sabedoria desse processo está na divisão, né, para multiplicação, e não só ou um ou outro. Eu vejo muito isso dentro da minha história com Jung, da minha história com o meu processo terapêutico e da minha história com o meu trabalho em minha casa, né? Eu não sei vocês como foi isso para vocês, assim, né? Se teve algum movimento impactante, mas assim, esse workshop foi assim revolucionário, foi quase uma terapia, sabe? Eu levei para terapia, óbvio, né? É isso aí. E essa é um tema interessante e importante a gente trazer aqui para nossa fala, que é a sobrecarga, né? Isso, você trouxe uma fala muito legal, que é assim, a gente acha que tem que dar conta de tudo. E aí a mulher se sobrecarrega, a mulher adoece, ela entra num lugar de culpa, né? Aí Total. é o adoecimento psíquico, mas também de sobrecarga física, porque dá conta de muitos trabalhos, porque o casamento é um trabalho, cuidar dos filhos é outro trabalho, o trabalho em si, né? O trabalho para A você gente se cuidar, remunerado, né? O o trabalho remunerado, autocuidado, o autocuidado, ou seja, tem que estar bonito, ou seja, quantos trabalhos a gente acumula, né? total. São muitos trabalhos. Tem até uma fala que de, né, algumas autoras hoje que discutem o trabalho feminino, que ela fala: "Gente, trabalhadora não é sinônimo, não é o feminino de trabalhador, porque as relações de trabalhos não são iguais", né. A mulher cumpre muito mais funções, tem muito mais trabalhos acumulados do que um homem, que aí é o sexismo, né, que é a base da bandeira do feminismo, essa diferença entre os sexos. Então, nesse sentido, eu vejo que existe um convite que foi muito deturpado sobre o feminismo, né, quando você pega a história do feminismo, você lê sobre o assunto, que entenderam errado a proposta do feminismo, que a proposta feminina, gente, vamos ter um pouquinho mais de igualdade das relações entre homens e mulheres, vamos trazer os homens para parceria, vamos ser parceiros das mulheres. E é um espaço interessante que eles querem entrar. Porque se os homens entram no trabalho, no compartilhamento de funções, a mulher não precisa ficar tão sobrecarregada, não precisa ficar doente, não precisa ficar adoecida. E aí, para falar um pouquinho sobre essa sobrecarga de trabalho, esse adoecimento, eu vou trazer uma outra professora do IGEP, também fantástica, a Nathalie Vienne, para já falar um pouquinho sobre isso, né, Nath? Sobre essa sobrecarga de trabalho, esse adoecimento, essa maternidade. São muitos desafios para a gente cumprir no dia a dia. Fala um pouquinho para a gente, Nath, da sua experiência, o que, que você acha? Olá, pessoal. Nossa, eu tô assim maravilhada, eu tô atravessada, gente, por essa fala da Bárbara. Eu conhecia esse histórico,
eu conheci essa conversa de uma outra forma, mas quando ela fala agora, gente, como olha como conversa com o Jung, assim, me pegou, porque eu sou uma pessoa que facilmente sou tomada pelo complexo materno, então eu confesso para vocês que essa é uma temática que vai e volta na minha terapia o tempo todo. Mas isso que ela me falou, então, me impactou e vem de encontro eu já trabalhei muitas vezes na minha terapia o seguinte, né, é essa fala da Bárbara casa com o Jung no sentido assim, todas as vezes que a mãe chega na vida da mulher, e essa mãe chegar não quer dizer necessariamente que ela teve um filho, né, eu também sou mãe dos meus gatinhos, do meu cachorro, mas assim, ou às vezes a gente começa uma atividade de trabalho ou essa mulher tem um contexto na família que ela se vê na posição de maternar, às vezes, a própria mãe, às vezes um irmão, não importa, né. Mas acontece que a mãe é uma parte tão poderosa do complexo do ser mulher, né, do complexo feminino, talvez, que ela rouba um pouco da energia do arquétipo. Então, vocês podem observar no mundo que quando a gente ou as outras mulheres, elas viram mães, parece que eu só sou mãe. Parece que eu não sou mais nada, né. Então isso toma conta, essa mulher esquece de ser mulher, esquece que ela é esposa, esquece que ela é filha, esquece de tudo. Então eu acho que essa é a base desse nosso conflito muito grande de todas as mulheres. E, de verdade, o Jung fala, né, que é mais ou menos isso que a Bárbara disse, lá pelo campo da astrologia, que nenhum filho vai ser feliz se a mãe não estiver feliz. E isso é tão difícil. É bonitinho, é fácil quando a gente fala aqui, mas é tão difícil. Eu também, assim como vocês e provavelmente todas as mulheres, eu me sinto tão culpada quando tô numa viagem, quando eu tenho que falar para o meu filho: "Ai filho, agora a mamãe não pode brincar, porque a mamãe precisa trabalhar", né. Me sinto muito mal. Mesmo que já trabalhei anos na terapia esse negócio e ainda vem aquela vozinha aqui dentro que fala: "Olha, seu filho vai crescer, olha, você está sendo uma péssima mãe". Aquela vozinha que mora aqui dentro da nossa cabeça, né. Enfim, fiquei pensando tudo isso, e eu acho sim, que a gente tem que tentar algum tipo de harmonia, né, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, então eu sempre procuro usar harmonia, mas aí eu acrescento um outro problema, né, que acho que vocês já devem estar esperando que eu vou colocar, porque assim, aí essa mulher vai para terapia, se Deus quiser, ela vai para terapia, ela trabalha um monte de assunto, consegue trazer uma espécie de uma harmonia aqui na, né, as vozes da cabeça se apaziguam e todo mundo vira amiguinho ou algo assim, mas aí tem algumas condições de vida que complicam. Né, tem algumas profissões que são muito mais difíceis, né, então, se for, por exemplo, uma médica, ela vai precisar de uma rede de apoio, assim, absurda, ou quando os próprios filhos demandam, né, então, acho que todo mundo já estava esperando que eu ia falar dos filhos atípicos, e atípico para mim não é só o autista, atípico para mim é um TOD, atípico para mim é um filho que precisa, né, se o meu filho for um pisciano, não falando mal dos maravilhosos piscianos, mas é uma pessoa que demanda mais atenção, que precisa eu estou usando esse exemplo, veja, não é que eu não gosto dos piscianos, pelo amor de Deus, mas se o meu filho simplesmente for uma criança que precisa mais de uma linguagem de amor do contato, a minha vida já vai ficar um pouco mais difícil, porque eu não tenho tanto tempo para estar no contato, né. Então eu vou ter que desenvolver uma dinâmica: "Ó filha, a mamãe não pode ficar abraçadinha com você o dia inteiro, mas vamos fazer um combinado que a gente manda uma mensagem", eu não sei, ela vai ter que criar um sistema para estar mais presente, né. E eu acho também que, assim como vocês também refletiram, que há muitos conflitos no discurso do feminismo. Eu acho, inclusive, que a maior resistência para que o feminismo se coloque no mundo de uma forma muito saudável para todo mundo é uma resistência vindo das mulheres. Eu sei, é um pensamento meu, super posso estar errado e está tudo bem, mas eu vejo nós mulheres muito grudadas a uma ideia de perfeccionismo. Então, eu sempre me pergunto: será que os homens não estão aptos, né, será que eles se perderam? Eu acho que sim também, né, nunca tem uma resposta única. Mas, por exemplo: "Ai, meu marido não lava a louça de jeito nenhum". Aí quando ele vai lavar a louça: "Ai, tá tudo errado". Aí eu nunca mais deixo ele lavar a louça. Ou se ele lava, eu reclamo pra caramba da louça que ele lavou. Então, eu acho que esse perfeccionismo, ele aparece em tudo. Não basta eu estar bem, eu tenho que estar perfeita. O meu cabelo, não basta ele estar bem cuidado, ele tem que estar sem um fio fora do lugar. Então,
Não basta eu ser uma boa mãe, eu quero ser uma mãe perfeita. Eu acho que esse é o principal trabalho de nós mulheres. Não estou falando que nossa vida é fácil, de forma nenhuma, mas eu acho que o nosso principal trabalho tá em conversar com esse perfeccionismo: "Olha, o suficientemente bom já tá ótimo", sabe. Eu Perfeito. não pude fazer aquilo que eu idealizava para o meu filho, mas eu pude fazer alguma coisa, eu tô ali com ele, quando ele crescer ele vai entender, né. E no que se refere ao masculino também, olha, às vezes o mal feito é melhor do que o não feito. Às vezes eu tenho que aprender a deixar: "Ai, tá mal feito, tá ruim, limpou igual a fuça dele", deixa assim. Deixa assim, até porque ele tem que aprender a fazer direito. Agora, se eu vou lá e sempre reclamo, se eu vou lá e conserto os erros do outro, né, aí eu recebo as clientes na clínica que falam assim: "Nath, o filho que mais me dá trabalho é o filho da minha sogra". Mas então tá, então já que você quer estar com esse homem, deixa ele crescer, deixa ele fazer as coisas, e você aprende a soltar também, né. Então, eu não sei, é muita coisa, eu só sei que a vida da mulher tá muito pesada e a gente precisa soltar. Agora quem tá botando esse peso, é o mundo ou somos nós? Talvez os 2, né. Então Só me vem uma palavra quando você fala isso, é delegar. exatamente. Sabe, a gente não quer delegar porque a gente quer as coisas do nosso jeitinho, como se isso também tivesse um lugar da perfeição e da, né, tem que É, ser assim. E quando a gente começa a entender que o outro tem outro jeito e que a gente pode conviver com isso vai dando também mais autonomia para a gente vivenciar a nossa história, única, individual e pessoal. Porque assim, a uhum, gente é mãe, né? Mas a gente é 1000 outras funções, né, nesse mundo aí. Então, é só mais uma coisa, talvez seja a top one, né? Porque a gente, é, depois que passa por esse processo, a gente não deixa mais de ser, nunca mais. pois é. Mas tem outras questões aí, gente. Eu tô pensando assim, a gente focou um pouco na quando a mulher já é mãe, mas, gente, eu vejo esse perfeccionismo e esses conflitos que o feminismo tá lá discutindo, tá lá defendendo, lutando para que a gente consiga. Mas eu acho que as mulheres precisam ter essas conversas interiores muito antes de se aventurar em Ah, qualquer coisa sim. dessa. Porque, por exemplo, a mulher não é mãe, mas aí ela chega, por exemplo, no consultório: "Não, porque eu não encontro esse príncipe". Gente, que príncipe? É, Para. É como se, assim, ó, o outro tem obrigação de me dar a minha felicidade. Pelo amor de Deus, quem vai dar a sua felicidade é você mesma. Ainda que você encontre o diacho do príncipe, ele não vai te dar a sua felicidade. Aí a mulher sofre horrores, porque não encontra esse homem perfeito. Gente, a perfeição é ideal, ela não existe. Sabe? é, Aí vem de encontro de novo ao que a Bárbara maravilhosa falou. Gente, enquanto eu não aprender a me dar a minha felicidade, antes disso, antes de eu descobrir o que me dá felicidade, porque a galera chega no consultório e nem sabe o que que te faz feliz? Nem sei. Porra, aí fica difícil, né. E aí então você talvez tenha que descobrir o que te dá felicidade, encontrar essa sua felicidade. Eu acho que deveria caminhar o feminino, eu acho que a gente ainda está impregnada com uma ideia do passado de que alguém tem que dar alguma coisa pra gente, de que eu tenho que ser cuidada, de que eu tenho, sabe, esse conflito que vocês falaram no começo: "Olha, eu tenho que ir para o mercado de trabalho, eu tenho que performar, mas eu tenho no que se refere à minha felicidade, à minha vida, alguém vai me dar". Né. Então, espera lá, é. vamos Tem vamos uma, voltar um pouco, né, algumas casinhas. não, só tem uma frase que eu acho que cabe muito aqui, eu não sei a autoria de quem é, mas a frase assim: "Eu era uma mãe perfeita até me tornar uma". E a gente tem que dar conta disso. Porque meu filho não vai se jogar no chão, meu filho não vai dar chilique, meu filho vai comer só comida natural, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo, e aí quando a gente vai para a vida, para a realidade, para essa dinâmica, a gente entende que às vezes a gente faz o que dá. Tem dia que a gente só sobrevive. Os dias são longos e os anos são curtos. Tem dia que não passa nunca. Mas quando a gente vê, tá com 10, 12 anos. Então, assim, é isso, entendeu? A gente tem que se acolher nesse lugar, né? Sim. Você sabe que vocês estavam falando aí, eu fiquei pensando assim, nas mudanças que aconteceram, né. A gente vê que quando a mulher entrou para o mercado de trabalho, né, principalmente as americanas, e elas no começo ali por conta, né, da recessão, Segunda Guerra Mundial, quando elas têm que voltar para casa,
elas não querem mais, porque, tipo assim, depois que você vai para o mundo do mercado, depois que você tem o seu dinheiro, a sua independência, o seu espaço, que também faz parte da gente, né? Essa é uma das personas que a gente veste, é uma das roupas que a gente coloca, e é bom colocar, faz parte da jornada do feminino também. E aí elas vão começar a reivindicar salários melhores, mas também funcionalidades. Então, os eletrodomésticos que hoje estão aí, que a gente usa, são frutos dessas reivindicações. Eu, tipo, gente, Uhum. espera aí, eu quero trabalhar, mas eu quero poder ter condições de manter uma casa ali habitável. E essas funcionalidades, e eu fiquei pensando muito e me atravessou, porque a gente está num contexto de mulheres brancas, privilegiadas, né? E a gente tem uma interseccionalidade de mulheres negras no nosso país que ainda estão vivendo assim os resquícios da escravidão, né? Muitas de nós vão ao mercado de trabalho, mas colocam uma mulher trabalhando para a gente, né? Uma mulher normalmente negra trabalhando para a gente, sobre condições de trabalho muito difíceis. Então, essas relações de trabalhos, inclusive do feminino, não podem deixar de passar por essas mulheres também, né? Então, assim, a gente precisa de algumas mudanças sociais, né, para a gente poder incluir a todas as mulheres no mercado e facilitar a nossa vida para o dia a dia, para que todas nós tenhamos condição de ter ali os equipamentos, bons produtos de limpeza, porque se você pega um produto de limpeza americano e pega um brasileiro, gente, os nossos são muito ruins, porque vem de uma lógica de que a gente tem tempo, mais tempo para gastar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei: "Gente, tem umas mulheres que ficam vendendo aquele pano de prato branco na porta dos mercados, na porta da padaria". Eu não sei se eu estou em Brasília, aqui em Brasília acontece isso, acho que no Rio, São Paulo também deve rolar, né, o tal do paninho de prato branco. Aí eu olho para aquilo, e eu falo assim: "Gente, não é possível que elas não entenderam a lógica da mulher atual, que elas não são empreendedoras e o que que elas estão ofertando é um modelo de escravidão, porque, gente, que mulher consegue deixar um pano de prato branco hoje em dia? E por que o branco, né? Por que que tem que Não, ser mas tem que branco? deixar, Miquela, se você não deixar, tem um problema com você. É que esse É. modelo ele reafirma o que o capitalismo fala, né, essa é a questão. Por isso Não, que ele por que que não pode ser permanece. preto? Gente, vende preto, vende cinza, vende vermelho, vende roxo, uma cor. Comprei 3 azul marinho agora. Exato, azul marinho, qualquer cor, gente, menos o branco, porque o branco é muito simbólico, né? Do tipo, ele coloca a gente no lugar do, olha, você tem que dar conta desse pano de prato para ele ficar branco. Aí um dia desse eu falei, eu tenho que dar conta, eu vou pegar esses panos de prato branco, fazer um bolo e vou jogar tudo fora. Eu me recuso a me colocar nesse lugar, sabe, de que eu vou ter que dar conta de tudo, inclusive de branquear um pano de prato, porque vêm as mulheres mais velhas da família, olha o discurso tá entranhado, o machismo estrutural, né? Isso tá entranhado, é bem o que a Bárbara falou no começo, tá ali no cerne da sociedade, né? Do social. Aí vem a sua mãe, vem a sua avó, vê o seu pano de prato manchado. Hum, ela não dá conta da casa, porque não é só a autocobrança, tem a cobrança externa, e a cobrança vem muito, igual a Nath falou, né, das outras mulheres. As mulheres entram na nossa casa, olha, eu estou usando o pano de prato como exemplo, gente, porque eu estou revoltada com o pano de prato no momento. Não, mas Eu e estou são numa aquelas revolta com isso. perguntas, né? Vamos Pergunta para a piorar. mãe. Sempre pergunta para a mãe quando você está lá fora. Seus filhos ficaram com quem? Ninguém pergunta para o pai isso. Verdade. Vocês já É, ouviram perguntar para o pai? Você já viu? Eu nunca vi um homem falar: Nossa, perguntaram com quem estavam meus filhos, eu num congresso. Se a gente vai, normalmente é a pergunta que permeia, até entre nós, mulheres. É. Uma para outra, seu filho ficou com quem? Caraca, porque assim, é essa ideia de que a mulher tem que fazer essa organização mental também, que é, cara, consome muito, porque você lidar com todas as dinâmicas de trabalho e uma casa, para uma casa funcionar, é isso. O pano de prato é um valor simbólico de tudo que está por trás, sim. entendeu? Nossa, gente, eu tenho uma frase que ela me pega mais. "Seu marido te ajuda?" A minha vontade é falar umas palavrinhas, assim, bem desagradáveis. Me ajuda o quê? Ele tá fazendo o que ele tem que fazer, que é cuidar da casa dele, cuidar dos filhos dele, não tá me ajudando. Ele tá compartilhando um trabalho que é dele também, né, parece que ele tá me fazendo um favor. Olha que lindo. É. Sim.
E essa fala me trouxe uma experiência, eu vou trazer uma experiência minha, né. Eu sou mãe de menino também, né, assim como as meninas, a Nath e a Bárbara, elas também têm meninos, né, a gente todas nós Sim. estamos aí formando a próxima geração de homens. E aí esses dias o meu filho, né, tem aquela mania de criança, ele tá com 7, vai fazer 8, de embolar roupa, e aí você entra no quarto dele, um monte de roupinha embolada, aquela roupinha suja que não vai para o cesto, assim, a 2 metros de distância do cesto, mas está no chão. Mas parte do princípio que a mãe tem que juntar, né, que a mãe vai entrar no quarto e vai juntar. Aí eu falei assim: "Gente, não é esse o homem que eu quero criar para o mundo, eu não quero que esse tipo de relação aconteça em relação ao feminino, então eu preciso começar a cuidar disso agora". Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Não filho, ó, tudo bem, você ganha uma mesadinha ali por semana, certo, certo, para você ajudar em casa, porque ele já tem que colaborar na", porque eu falo isso, o meu discurso aqui em casa: "Gente, a casa é da família, então a família cuida". Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar a cuidar, e cada um fazendo a sua parte, todo mundo consegue manter a casa arrumada. E eu moro numa casa grande, então, gente, precisa de todo mundo se envolver. E aí eu vendo aquelas roupas, aí normalmente o que que eu faria? Eu ia brigar, eu ia falar, eu ia chamar atenção, eu ia me desgastar, ia ficar estressada. Aí eu falei assim: "Gente, não, eu tô me desgastando, isso não é saúde nem para mim, nem para as minhas relações com os homens da minha casa". Aí eu chamei meu filho e falei assim: "Olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, toda vez que a mamãe juntar uma roupinha sua no chão, eu vou cobrar pelo serviço. Você vai me dar R$ 2 da sua mesadinha e você vai pagar pelo serviço, porque é justo que, já que eu estou trabalhando para você, que você me pague por isso". Pergunta se ele deixou outra roupinha embolada no chão. Aí quando ela está embolada e ele vê que eu estou chegando perto, ele: "Não, mamãe", ele já pega, corre lá. Isso aí, é Eu falei ótimo. assim: "Não, gente, então começa a entender que isso é trabalho, começa a entender que isso custa tempo, custa dinheiro, e que não são essas relações. Então, tá, tudo bem, eu posso até trabalhar por você, mas eu não vou fazer um trabalho invisível, e ele vai ser remunerado. E ele vai ser remunerado por você". Então, assim, é uma reversão, né, do que a gente entende como o trabalho doméstico, porque a gente entende como trabalho doméstico um trabalho invisível, não remunerado. Gente, eu não sei se vocês viram, tem um estudo, acho que foi feito nos Estados Unidos pelo BID, né, o Banco Mundial, que o trabalho feminino ele gera trilhões em dólares anualmente. É o trabalho invisível, que não é remunerado, gera trilhões para a economia americana de dólares. Ou seja, não existe mercado de trabalho, não existe mercado de trabalho para os homens ou para as mulheres sem o trabalho doméstico, sem esse trabalho invisível. Então, na verdade, ele tem que se tornar mais visível, mais equilibrado, né? E entre os sexos, a gente trazer todo mundo para a jogada, entendeu? Então, ó, a casa é da família, somos nós vivemos aqui, nós somos parceiros de jornada. Cada um fazendo o seu papel, não desgasta o outro. Que é aquilo, o homem vai no mercado, já estou dando um exemplo meu. Ah, faz a lista de compra, ou seja, eu tenho que fazer a lista de compra para a pessoa ir no mercado, então o desgaste cognitivo é meu. É. É um valor, né? A gente tem que valorizar esse tipo de demanda, porque assim, alguém pensou, né? É isso. A pessoa ir lá comprar, porque assim, eu posso também fazer pelo site e mandar entregar. É o mesmo trabalho que você está tendo de fazer a listinha ali, né? Então, Mas assim, isso é uma também entra demanda. naquilo de delegar, né, porque muitas vezes eu quero fazer a lista, porque eu não confio que esse homem vai trazer. E eu sei que eles não trazem às vezes direito. Você fala assim: "Compra a banana", ele traz outra coisa nada a ver. Beleza, mas então vamos delegar, vamos deixar ele começar a fazer a lista. Esqueceu um negócio? Ai, que pena, volta lá, querido. Né, a pessoa precisa errar, eu não sei, eu me mantenho nessa ideia de que a gente precisa soltar. Talvez é simplesmente porque eu vejo muito isso na minha clínica. Mulheres que estão sobrecarregadíssimas, mas elas não soltam. É. E adoecidas, né, Nath? Muito, muito É, adoecidas. muito. Aí, para a gente ir fechando, gente, que mensagem vocês deixam aí para as mulheres? O que que a gente pode fazer como mulher, contribuir mesmo, que eu acho que cada uma de nós contribuindo, né, quando a gente busca o autoconhecimento, busca a nossa automelhora, busca rever as nossas relações, eu acho que a gente está contribuindo com esse mundo, a gente está levando novos valores, novas discussões, trazer para essa conversa, né, para a pauta do dia a dia, com os homens, inclusive, porque eles são nossos parceiros. A gente não pode simplesmente entrar, ah, eu odeio os homens. Não, não é esse o discurso, né? Inclusive, não é esse o discurso
Encontro das Mulheres Feministas, tá, gente? É trazer para a parceria, para o jogo, para discutir, até para aliviar eles dessa roupa do patriarcado, de dominação, de ter que dominar as mulheres, porque boa parte dos homens também não querem mais esse papel, né? A gente tem que trazer eles para essa conversa, esse diálogo, para a gente chegar num lugar comum, chegar num lugar de harmonia, né? Como a Nath falou. E você, Bárbara, o que que você acha? Vamos começar a gente a Eu acho trazer que nossas é isso. contribuições. Eu acho que o processo terapêutico, a gente falar em voz alta, até pagar terapia para reclamar de marido, de filho, de mãe, de pai, né? Que é o melhor lugar para a gente reclamar, falar mal dos outros, né? Ajuda a gente a elaborar determinadas posturas nossas perante esse outro e ajuda a gente se perceber e se conquistar, que eu acho que é isso. Se conquistar, conquistar o lugar que eu quero ocupar, conquistar o que eu quero para mim. Então, eu consigo ser plena no sentido de dar o meu melhor para cada lugar sem deixar de ser eu mesma, entendeu? Esse lugar de autoconhecimento vai trazendo isso para gente, com muitas dificuldades, mas vai trazendo isso para gente, entendeu? Busquem autoconhecimento, assim, autoentendimento, como tentar compreender quem é você. Muito Perfeito. bom. E você, Nath, o que que você acha? O que que a gente deixa aí de mensagem para as mulheres? E para os Olha, homens também, porque eles, né, também, é para também. todo mundo. Olha, de verdade tem inúmeras coisas que eu poderia pensar, mas eu estou considerando que quem vai nos ouvir é uma pessoa que não começou esse processo talvez, ou que se sinta razoavelmente perdida, enfim. Eu gostaria de pedir para você, que está nos ouvindo agora, que você se lembrasse que se você não parar, o teu corpo ele vai te parar. Na verdade, a tua alma vai te parar numa tentativa de você voltar para você. Então, eu gostaria muito, se eu pudesse te dar, não é conselho, mas uma orientação, é que você criasse uma prática de 10 minutos por dia, parar para fazer qualquer coisa que te dê prazer, qualquer coisa que esteja no campo do lazer, né? Tem dia, e isso pode até variar, tem dia que vai ser parar e ouvir 2 músicas, tem dia que eu vou dar uma voltinha no quarteirão, tem dia que eu vou não sei gente, qualquer coisa que você puder fazer, porque esses 10 minutos são só seus. E nesses 10 minutos, quando aparecerem os pensamentos intrusivos, você diz: "Não, ó, eu tô nos meus 10 minutos". Vai aparecer inclusive a cobrança: "Mas você deveria estar fazendo aquilo, 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 aquilo". Calma, se eu não fizer esses 10 minutos, eu vou adoecer e eu não cumpro mais nada que você está me cobrando. Fala com essa voz da sua cabeça. Eu acho que isso que eu estou trazendo para vocês é algo muito prático, mas eu estou vendo mulheres muito adoecidas do corpo. E se já chegou no corpo, é porque você não está aguentando mais, é porque seu limite já foi faz muito tempo. Então, eu acho que esses 10 minutos vão contribuir para que você respire um pouco, recarregue a energia e quem sabe comece a pensar nisso que a Bárbara falou, sabe? Vai para uma terapia, investe em você. Eu tenho certeza que você paga tanta coisa para os filhos, mas para você nada, né? Então pensa nisso. Obrigada, Sim, gente. maravilhoso, gente. Eu agradeço a participação da Nath, da Bárbara, muito boa conversa. Eu sei que é curto o tempo, a gente permeou assuntos muito profundos, né, e complexos aqui, mas trazendo a nossa vivência como mães, como trabalhadoras, né, e a gente traz esse convite para o diálogo. Acho que é esse que é o mais importante, que é a intenção. E agora, Jung, o que que a gente faz com essa modernidade que bota essas mulheres para trabalhar, mas tem que dar condições, a gente precisa de ter condições de entrar nesse mercado de trabalho de maneira saudável, né, com as relações mais harmônicas, mais equilibradas, né. Saúde mental ela não cai do céu, gente, vamos colocar, né, não cai do céu. A gente precisa realmente trabalhar em sentido interno, olha o trabalho voltando novamente, né, se trabalhar, se cuidar, se olhar, se permitir. Acho que é também essa palavra me permeou, assim, começou a me atravessar, a permissão, a gente se dá permissão, né, a gente se dá permissão para vivenciar algo diferente, um feminino diferente, reconstruir em parceria com os homens um feminino e um masculino mais saudável, né, daqui para frente. Eu acho que essa discussão é muito boa, vale outro podcast aí para aprofundar. Tá, gente? Então é isso, agradecemos aí a audiência, espero que vocês tenham gostado e deixamos aí agora, Jung, o que que a gente faz com isso? Tá bom, gente? Grande abraço a todos, até mais.